A coragem dos mártires, fé inabalável na Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias de mártires que deram a vida por sua fé. Abel, o primeiro mártir, foi assassinado por Caim, seu irmão. Sua fé e obediência a Deus o levaram à morte. Estevão foi apedrejado até a morte, mas nunca negou Jesus. Ele enfrentou a morte com fé firme. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele escolheu este destino por considerá-lo indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Tiago, irmão de Jesus, também foi martirizado. Ele foi apedrejado e espancado até a morte por pregar a palavra. João Batista foi decapitado por Herodes. Ele morreu por causa de sua incansável pregação em nome de Deus. A fé de Tomé levou à sua morte. Ele foi martirizado na Índia, morto por soldados que não gostavam de sua pregação. O apóstolo Paulo, uma vez perseguidor da fé cristã, tornou-se um poderoso testemunho de fé e coragem. Ele foi decapitado em Roma. Lucas, o médico amado, foi martirizado por causa de sua dedicação ao Evangelho. Ele foi enforcado em uma oliveira na Grécia. O apóstolo André foi crucificado em um X. Ele pregou aos seus executores até o último suspiro. Filipe foi crucificado e apedrejado. Ele manteve a fé até o final de sua vida. O apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado. Ele foi morto à espada por Herodes Agripa. Bartolomeu foi cruelmente esfolado vivo e depois decapitado. Mesmo assim, ele permaneceu fiel à sua fé. Mateus sofreu o martírio na Etiópia. Ele foi apedrejado até a morte enquanto celebrava a missa. Tadeu foi morto a machadada na Armênia. Ele morreu enquanto pregava o Evangelho. Simeão, o Zialote, morreu crucificado. Ele manteve a fé, apesar da tortura. O próprio Jesus, é claro, é o mártir mais famoso. Ele morreu na cruz por nossa salvação. Mas por que esses mártires escolheram a morte em vez de negar sua fé? Eles acreditavam firmemente que a verdade e a justiça estão acima da própria vida. Eles acreditavam na vida eterna e na ressurreição. Assim, a morte não era o fim, mas o começo de uma nova vida com Deus. Eles acreditavam que a perseguição e a dor eram temporárias, mas a glória eterna era definitiva. Eles se recusavam a renunciar à verdade, mesmo diante da morte. Eles mostraram ao mundo que a fé em Deus é mais forte do que qualquer adversidade. Eles viveram e morreram pela justiça e pelo amor de Deus. Esses mártires são exemplos de coragem e fé inabalável. Cada um deles é uma testemunha da força e poder do amor de Deus. Eles são modelos para todos nós na nossa caminhada com Deus. Que a coragem dos mártires nos inspire a viver nossa fé com convicção e coragem. E que suas histórias nos lembrem que, mesmo diante da morte, podemos ter uma fé inabalável. Afinal, como disse Jesus, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.